Olá, turma! Vamos então a mais uma aula de imunologia clínica do terceiro módulo do curso técnico em análises clínicas. Na aula de hoje, então, vamos falar dos imunodiagnósticos, mas propriamente vamos falar então da PCR, proteína C reativa, e do VDRL, detecção das reaginas da sífilis. Vamos iniciar então pela proteína C reativa. É uma proteína então que foi identificada e descrita, né, lá em 1930 já como existente, então, no soro de pessoas, de pacientes com infecção pelos pneumococos. A gente consegue, então, detectar ela, né, pela precipitação em meio líquido, que vai facilitar, então, a gente vai fazer isso, na verdade, né, nas nossas aulas práticas, percebendo isso. Também, na sequência, verificou-se que essa proteína de fase aguda está aumentada sempre em que há lesão ou necrose tecidual e também vai se ligar a polissacarídeos, lipoproteínas, nucleoproteínas e também derivados da fosforicolina. Essa capacidade de ligação justifica que seja considerada proteína removedora, mas também pode funcionar como uma opsonina para a fagocitose e também participar na ativação do sistema complemento na via alternativa do sistema imunológico. Em relação ao VHS, a proteína C reativa é o marcador mais precoce da fase aguda e também retorna a valores normais antes, devido à meia-vida curta de algumas horas após a interrupção do processo inflamatório. Por outro lado, também, ao contrário dos interferentes do exame do VHS, a dosagem da PCR não é influenciada por anemia, polistemia, macrocitose, insuficiência cardíaca congestiva e hipergamaglobulinemia. A determinação da concentração sérica da PCR é útil para monitorar, identificar e acompanhar processos agudos infecciosos e inflamatórios, processos de isquemia ou infarto de outros tecidos, infarto agudo do miocárdio com pico máximo de 12 a 48 horas após o infarto, lesões teciduais ou necroses por qualquer etiologia, inclusive tumores, queimaduras, traumatismo e pós-cirúrgico, também na reagudização de processos reumáticos autoimunes inflamatórios ou inflamatórios, processos com mecanismos de hipersensibilidade por imunocomplexos, por vasculites, por exemplo, ou glomerulonefrite, e também a evolução e a própria terapêutica. A proteína C reativa, então, nesse exame, valores da PCR persistentemente elevados indicam que o processo continua e provavelmente tem causa infecciosa. A pesquisa da PCR em amostras do líquido cefalorraquidiano raramente é utilizada, mas também é descrita como um marcador auxiliar na diferenciação de meningites virais e bacterianas, com valores menores no caso quando a meningite é viral. Em sangue de cordão umbilical, achados de valores elevados de PCR, acima de 13 mg por decilitro, sugerem corioamnioniite, que seria a ruptura da membrana, da prematura das membranas. O método de aglutinação rápida em látex são muito utilizados na triagem, na imunoturbidimetria. Aliás, e a imunoturbidimetria é utilizado para quantificar as amostras com valores alterados. Os soros utilizados são policlonais, aumentando a eficiência do método para determinar a PCR. Um dos critérios mais importantes é a rapidez da execução do ensaio. E eu coloquei para vocês aqui o encarte só para a gente direcionar um pouquinho, né? Então, assim, a PCR é uma substância produzida no fígado e está presente geralmente nas pessoas saudáveis em pequeníssimas quantidades. E aí, em episódios de inflamação e infecção aguda, ela vai aumentar em até 1000 vezes essa concentração. É utilizada principalmente para medir riscos cardiovasculares. Níveis elevados dessa proteína no sangue estão associados a ataques cardíacos e derrames. Também é utilizado como uma nova, vamos assim, utilização em respostas a pacientes oncológicos com grave infecção. Ela tem a vantagem porque é rápida, é barato, mas infelizmente ainda não foi muito testada, então tem algumas ressalvas. A dosagem dessa proteína, então, é usada na prática clínica como marcador de fase aguda, identificando processos, como já foram ditos, inflamatórios e necróticos. Uma dosagem única de PCR pode auxiliar no diagnóstico, mas não deve ser usada isoladamente,
pois uma vez que a sua elevação ocorre em diversas situações clínicas. E aí é necessário fazer essa PCR de maneira em tempos de intervalo e variáveis, né? Assim, a elevação dos níveis séricos pode significar, como por exemplo, falha terapêutica, progressão do quadro ou diminuição, enfim, essa é uma técnica, é um exame que não pode ser usado individualmente. É utilizado também na diferenciação entre uma infecção bacteriana e virótica. Então, por exemplo, infecções bacterianas geralmente estão associadas a valores de PCR de 100 a 150 mg por litro. Aproximadamente de 80 a 85% dos pacientes com essa PCR alterada têm infecções bacterianas. Então, geralmente, dá para usar para detectar infecções virais? Sim, mas ela é mais indicada para infecções bacterianas. E também é utilizada, né? Outras utilizações desse teste, então, em pneumonias, otite aguda média, infecção do trato urinário, osteomielite, meningite, septe neonatal, apendicite, doença inflamatória pélvica, pancreatite aguda, no acompanhamento pós-operatório, acompanhamento de queimados, câncer, doenças reumatológicas, doenças de Crohn e versus, né, colite ulcerativa e nas doenças aterosclerótica. O princípio dessa técnica seria colocar em análise o soro em contato com um reagente que contém partículas de látex revestidas com anticorpo anti-PCR se presente. E ele vai provocar uma aglutinação visível a olho nu das partículas de látex. A reação pode ser quantitativa, ou melhor, qualitativa ou quantitativa, através da diluição. A amostra, então, deve ser, então, soro, não podemos usar o plasma. O soro deve ser recém-obtido, separado muito rapidamente após a coleta e isolado de hemólise ou lipemia. O paciente, então, a gente deve instruir a fazer um jejum prévio de 8 a 12 horas para evitar a ocorrência de fenômenos de interferentes, como a própria lipemia. As amostras devem ser rejeitadas se estiverem em hemólise, lipemia ou alta icterícia. Com indícios de contaminação microbiana ou congelamento com o coágulo também devem ser rejeitados. Armazenar, então, entre a coleta e a própria execução da análise, a amostra deve ser mantida em refrigeração de 2 a 8 graus, onde a amostra se mantém estável até por 7 dias. Mas o correto é que a gente utilize e faça no momento da própria, faça a coleta e já faça a análise, né? A prova qualitativa, que a gente chama de triagem, né? Deixa-se os reagentes e amostras à temperatura ambiente, pipeta-se e coloca 50 microlitros da amostra e 50 microlitros dos controles na placa, nessa placa de fundo escuro. E adiciona-se também o reagente já agitado, já homogeneizado, né? Adiciona 50 microlitros também desse reagente à amostra e aos controles. E aproximadamente por 2 minutos faz-se a homogeneização e depois lê-se a placa, aqui o resultado a olho nu mesmo. E a reação positiva é quando ela apresenta vamos dizer assim, uma aglutinação das partículas, e negativa quando a suspensão fica homogênea. Na prova quantitativa, prepara-se a diluição. Então, nós temos os tubos 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 32, 64, assim como for necessário. Nesses tubos a gente adiciona, então, um diluente, o soro fisiológico a 0,89%, e para o primeiro tubo adiciona-se, então, 50 microlitros da amostra, homogeneiza-se, deste passa para o próximo 50 microlitros e assim adiante, ou seja, da amostra original a gente passa 50 microlitros do soro para a primeira diluição, ali ele já vai ser adicionado a 50 microlitros do soro fisiológico, então fica 1:1, ou seja, 1:2 aqui, e na sequência homogeneiza-se e faz isso sucessivamente até chegar à última
diluição. Retira-se de cada uma dessas diluições 50 microlitros e coloca-se na placa de fundo escuro nos seus respectivos locais. Adiciona-se a amostra, né, e o reagente, homogenize, face a homogenização e na sequência face a leitura. Os valores de referência em média de 6 a 6,5 miligramas por litro. E então, por exemplo, se nós tivermos reação positiva na diluição de 1 para 16, devemos multiplicar 16 por 6,5, que é o mínimo detectável. E a gente vai atingir aí 104,0 miligramas por litro. Voltando um pouquinho aqui, né, para ficar um pouco mais explicado. Então, nós temos aqui o soro do paciente, o soro sanguíneo, né? Sanguíneo. Deste, nós tiramos 50 microlitros e colocamos aqui com uma pipeta, homogenizamos, tiramos 50 desta diluição, passamos para essa, homogenizamos, tiramos dessa 50 e passamos para essa, homogenizamos, e tiramos 50 dessa para essa e homogenizamos. Assim, nós vamos ter 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8 e 1 para 16. Diluição. Então, aqui tem uma parte do soro sanguíneo, mais uma parte do soro fisiológico. Aqui tem uma parte do soro sanguíneo e 4 do fisiológico, e assim sucessivamente. Automaticamente, eu estou fazendo uma diluição. Lembrando que em todos já tem 50 microlitros de NaCl, de solução de NaCl, 0,89%, que é o nosso diluente. Então, nestes tubos de diluição, nós já temos os diluentes. A cada um deles, partindo da amostra pura, do soro sanguíneo puro, nós vamos tirar 50 e colocar no primeiro, homogenizar, tirar uma parcela de 50 microlitros, passar para o próximo, homogenizar e assim até o final, até o último tubo. Depois testar cada um desses, 50 microlitros de cada um, então eu vou pegar 50 microlitros da diluição de 1 para 2 e passar para cá. 50 microlitros da diluição de 1 para 4 e passar para cá. E assim sucessivamente. Depois eu coloco o reagente, coloco aqui o reagente, espero 2 minutos e faço a leitura, ok? E nessa leitura, vamos dizer que a amostra, então, deu reação positiva 1 para 2, deu reação positiva 1 para 4, positiva 1 para 8 e 1 para 16. 1 para 32 não deu, mas deu 1 para 16. Eu vou pegar esse 16 e vou multiplicar pelo mínimo detectável, que é 6,5. Automaticamente, eu vou ter o resultado de 104,0 miligramas por litro de PCR, ok? Vamos agora, então, a VDRL, ou seja, a detecção das reaginas da sífilis. Vamos, então. O treponema, então, alguns aspectos microbiológicos aqui do treponema pallidum, ele é um espiroquetídeo muito delicado, ele tem cerca aí de 14 espiras, que são essas ondulações. Deixa eu pegar uma borrachinha aqui. Ele, então, é uma bactéria muito delicadinha e a gente não consegue, de fato, detectar e muito menos fazer cultivo deles em meio deste micro-organismo em meios artificiais, nem em ovos embrionados ou cultura de tecidos e células. A única forma de isolamento mais simples, vamos dizer assim, são feitos em coelhos. Então, faça a manutenção e isolamento dessa bactéria em coelhos, certo? Na parede do treponema também são encontrados ácido murâmico e glicoproteínas, que são utilizados então como antígenos comuns a outras bactérias. Externamente, na superfície do treponema são encontradas proteínas de espécie específica e algumas de reatividade cruzada, que são utilizadas como antígenos também. No diagnóstico imunológico, nós temos uma dificuldade
E isso tornou a detecção dos anticorpos da sífilis, no caso, um método de escolha mais comum, que seria por anticorpos. Então, não conseguimos inocular, não conseguimos isolar os micro-organismos em placas ou de qualquer outra maneira, mas conseguimos detectar os anticorpos. Então, é possível dividir os ensaios, os imunoensaios para a detecção desses anticorpos da sífilis de acordo com o antígeno preparado. Então, a gente trabalha com testes cardiolipínicos e os testes treponêmicos. No caso dos testes cardiolipínicos, o antígeno cardiolipina é uma emulsão de cardiolipina que está dissolvida a cristais de colesterol em solução alcoólica e está estabilizada numa solução aquosa de proteína, na proteína de lecitina. E aí faz parte do teste VDRL e é empregado há mais de 60 anos. Eu coloquei para vocês aqui um link do Ministério da Saúde e ele traz algumas informações sobre esses testes um pouquinho mais assim apurado. É interessante depois vocês acessarem. Vou passar para vocês o PDF desse material e aí vocês acessem clicando nesse link. Nos testes cardiolipínicos, então, nós temos duas variantes, né, que incluem micropartículas de carvão e o carboteste. Nesses dois testes, há uma facilidade maior com a leitura de leitura olho nu em fundo branco, enquanto no VDRL, que é aquele que a gente vai fazer no laboratório, precisa de um microscópio ou lupa, porque a gente precisa do aumento, né, gente? Na presença de anticorpos anticardiolipínicos, que a gente chama aqui de reaginas, ocorre uma aglutinação da cardiolipina, chamada de floculação. Então, a reação do imunoensaio que a gente tem aqui para o VDRL é uma floculação através das reaginas. Por não existir uma partícula no teste, a gente detecta então por floculação. Os cristais de colesterol aos quais está absorvida a cardiolipina se agregam, acumulam-se, formando ali microfloquinhos, que são visíveis ao olho com auxílio, né, da lupa ou do microscópio. As amostras reagentes devem ser tituladas, ou seja, diluídas. E na sífilis secundária, para vocês terem uma ideia, o título chega de 1 para 1024. E na faixa de concentração pode ocorrer também falso-negatividade da amostra pura por excesso de anticorpos. Nos testes treponêmicos, os disponíveis são por hematoaglutinação ou microaglutinação de partículas, a imunofluorescência e o teste ELISA. Os dois últimos, o emprego dos conjugados do anti-IgM específicos e a absorção da IgM da amostra permite também verificar a precocidade da infecção. Os anticorpos IgM aparecem nas fases primária e secundária e são um bom marcador para confirmar infecção congênita. Como são testes de elevada sensibilidade, a sua positividade pode ser de longa duração, mesmo após o tratamento. Ainda nos testes treponêmicos, o teste mais usual para confirmar a especificidade dos anticorpos é o teste de imunofluorescência indireta, que usa a bactéria íntegra do treponema como antígeno. A leitura em microscópio de campo escuro para a fluorescência é difícil, pois a espessura do treponema é muito reduzida, muito fininho, né? Nos testes positivos, a fluorescência facilita essa visualização, mas nos testes negativos é necessário, então, confirmar que havia antígenos fixados. Controles de referência negativos e positivos de reatividade alta e baixa, bem como a participação em programas de controle de qualidade externa, manutenção e calibração dos filtros e lâmpadas de microscópio são fundamentais para garantir a validade dos resultados liberados. Nos testes ainda treponêmicos, várias empresas disponibilizam o teste ELISA, com um extrato solúvel total de treponema, então, de execução automatizada ou semi-automatizada. A maioria detecta anticorpos IgM mas pode ser, então, adaptado no laboratório para detectar IgM, desde que absorvam os anticorpos IgG da amostra. O Immunoblot tem sido estudado por vários pesquisadores que buscam, então, identificar as frações antigênicas específicas, tanto para confirmar diagnóstico, quanto para acompanhar tratamentos e para estudo mais adequado, então, do LCR na necrosífilis.
e dos casos de infecção congênita. Princípio da técnica, então, uma reação de floculação, como eu já citei para vocês, combina-se a lecitina, o colesterol e a cardiolipina, e aí possui uma semelhança imunológica com os antígenos do treponema, consistindo de um antígeno não treponêmico nesse caso. A interação das reaginas com a amostra com este antígeno produz uma floculação, que pode ser detectada com microscópio óptico. Voltando aqui, esta é a placa de Klein, que também é a placa de microtitulação, né, de pocinhos, enfim, dependendo de onde vocês forem trabalhar, eles dão nomes diferentes, mas é a placa de Klein. A amostra para essa técnica, então, pode ser o soro ou líquido cefalorraquidiano, que deve ser limpo e isento de fragmentos de coágulos. Não podemos utilizar também amostras lipêmicas, hemolizadas ou com suspeita de contaminação, porque daí pode produzir a aglutinação inespecífica. Amostras turvas após o descongelamento também não devem ser utilizadas. Não é preciso inativar a amostra e é recomendável o jejum de 8 horas antes da coleta do sangue. Na prova qualitativa, ou seja, na triagem, agitar manualmente em movimentos circulares ou em agitador por 180 RPM. Em seguida, examinar o microscópio, ou seja, a gente deve utilizar a plaquinha de Klein, né? E nela, então, a amostra sem diluição, fazer o teste e, neste caso, fazer o teste da amostra sem diluição e na amostra diluída até 1:8, diluída com NaCl e adicionando ali o reagente. Também coloquei para vocês um link aqui para acessar outras formas de exame de teste rápido também que já são disponíveis atualmente. Na prova quantitativa, tanto podemos fazer a diluição nos tubos, como podemos fazer a diluição na própria plaquinha de Klein. Então, o que a gente faz? A gente coloca o positivo aqui, puro, né? Ou seja, a amostra, e faz a diluição. 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64. Coloca-se, neste caso, 50 microlitros, ou melhor, a cada poço, né, a cada cavidade dessa aqui, explicando melhor, a gente coloca 50 microlitros do diluente NaCl, a partir dessa aqui. Então, aqui, né, até a última que for necessária aqui. Sobre esse material, nós vamos adicionar a amostra. Então, 50 microlitros da amostra. E aí, em cima deste material, a gente coloca, então, 20 microlitros do reagente. Homogeneiza-se, né, por 4 minutos e depois examina o microscópio na objetiva de 100. E aí a gente vai observar se houve ou não reação positiva. Aqui, no caso dos resultados positivos, a gente vai observar essa aglutinação. A VDRL é positiva. Você observa, então, que é essa aglomeração, né, de antígenos e anticorpos aqui. No caso do negativo, a gente não tem floculação, ela fica homogênea, certo? E assim finalizamos mais uma aulinha de imunologia. Espero que vocês tenham gostado. Espero o feedback de vocês. Um grande abraço e cuidem-se.